horror que virá, dividir para conquistar. Era uma tarde quente e ensolarada em Brasília. Milhares de pessoas se aglomeravam nas ruas, carregando cartazes, bandeiras, faixas. Algumas vestiam vermelho, outras verde e amarelo. Algumas gritavam Lula livre, outras Lula ladrão. Algumas aplaudiam o governo, outras o xingavam. Era uma manifestação pacífica, mas tensa. Uma manifestação que poderia explodir a qualquer momento. No meio da multidão, havia um casal. Eles se chamavam Pedro e Ana. Eles eram jovens, bonitos, apaixonados. Eles tinham vindo de Lusiânia, uma cidade do interior de Goiás, para participar do protesto. Eles eram contra o presidente Lula, que estava no poder há quase 10 anos. Eles achavam que ele era corrupto, que ele tinha vendido o país para os estrangeiros, que ele tinha arruinado a economia, a educação, a saúde, a segurança. Eles queriam mudança. Eles queriam justiça. Eles queriam liberdade. Eles caminhavam de mãos dadas, segurando um cartaz que dizia: fora Lula, fora PT, fora comunismo. Eles cantavam junto com os outros manifestantes, que formavam a maioria. Eles se sentiam parte de algo maior, de algo importante, de algo histórico. Eles se sentiam vivos. Mas eles não sabiam que estavam sendo observados, que estavam sendo usados, que estavam sendo enganados. Em um escritório luxuoso, com uma vista panorâmica da cidade, um homem de terno, cabelos grisalhos, sorriso malicioso, estava sentado em uma mesa, com um laptop aberto. Ele estava assistindo às imagens da manifestação em uma tela grande. Ele fala ao telefone com uma voz distorcida. Está tudo indo conforme o plano, mestre. O povo brasileiro está cego pela raiva, pelo medo, pela esperança. Eles não percebem que estão sendo manipulados, que são apenas peças de um jogo maior. Um jogo que nós controlamos. Muito bem, meu fiel servo. Você está cumprindo o seu papel com maestria. Em breve, o Brasil será nosso. E depois, o mundo. Nós, os Illuminati, somos a verdadeira força por trás do poder. Nós somos os donos do destino da humanidade. Sim, mestre. Eu me orgulho de fazer parte da sua seita. De servir a sua causa. De ser um dos seus escolhidos. Você é um dos nossos, sim. Mas não se esqueça, você é apenas um dos nossos. Não se iluda com a sua posição, com o seu dinheiro, com a sua influência. Você é descartável. Se você falhar, se você nos trair, se você nos desobedecer, você será eliminado. Sem piedade. Sem remorso. Sem hesitação. Eu entendo, mestre. Eu nunca ousaria desafiá-lo. Eu sou leal. Eu sou obediente. Eu sou submisso. Assim que eu gosto. Agora, continue com o seu trabalho. Mantenha o povo brasileiro dividido. Aumente a tensão. Instigue a violência. Crie o caos. E prepare o terreno para a nossa chegada. Em breve, nós revelaremos a nossa presença. E então, o horror que virá será inevitável. O homem desliga o telefone e sorri. Ele olha para a tela e vê Pedro e Ana. Ele reconhece os seus rostos. Ele sabe os seus nomes. Ele sabe tudo sobre eles. Ele sabe que eles são os seus alvos. Ele sabe que eles são os seus instrumentos. Ele sabe que eles são os seus sacrifícios. Ele digita alguns comandos no laptop e envia uma mensagem para os seus agentes infiltrados na manifestação. A mensagem diz: Hora de agir. Iniciem o conflito. Provem os adversários. Ataquem os inocentes. Façam o sangue correr. Façam o fogo arder. Façam o medo crescer. Façam o caos reinar. Ele aperta o Enter e espera. Ele sabe que a sua mensagem será recebida e executada. Ele sabe que a sua ordem será cumprida e obedecida. Ele sabe que a sua vontade será imposta e respeitada. Ele sabe que o horror que virá será terrível. Na manifestação, Pedro e Ana continuavam caminhando, sem saber do perigo que os cercava. Eles estavam felizes, confiantes, esperançosos. Eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa.
que estavam lutando por uma causa, que estavam defendendo o seu país, que estavam fazendo a diferença. Mas eles não sabiam que estavam sendo traídos, que estavam sendo usados, que estavam sendo enganados. De repente, eles ouviram um grito de dor, de medo, de ódio. Eles olharam para trás e viram um homem caído no chão, com uma faca cravada no peito. Eles viram sangue escorrendo pelo asfalto, formando uma poça vermelha. Eles viram o rosto do homem, contorcido pela agonia, pela surpresa, pela indignação. Eles reconheceram o rosto do homem. Era um dos seus. Era um dos que vestiam verde e amarelo. Era um dos que gritavam fora Lula, fora PT, fora comunismo. Eles ficaram chocados, assustados, revoltados. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam quem tinha feito aquilo. Eles não viam o culpado. Eles só viam os inimigos. Eles só viam os que vestiam vermelho. Eles só viam os que aplaudiam o governo. Eles só viam os que eram contra eles. Eles sentiram raiva, ódio, vingança. Eles esqueceram o amor, a paz, a razão. Eles largaram o cartaz, soltaram as mãos, pegaram as pedras. Eles correram para o confronto, para a briga, para a guerra. Eles se juntaram aos outros, aos iguais, aos aliados. Eles atacaram os outros, os diferentes, os inimigos. Eles começaram o conflito, a violência, o caos. Eles iniciaram o horror que viria. No escritório, o homem sorriu. Ele viu o que tinha acontecido. Ele viu o que tinha causado. Ele viu o que tinha planejado. Ele viu o seu plano se concretizando. Ele viu o seu plano funcionando. Ele viu o seu plano triunfando. Ele viu o povo brasileiro se dividindo. Ele viu o povo brasileiro se enfrentando. Ele viu o povo brasileiro se destruindo. Ele viu o Brasil se tornando seu. Ele viu o Brasil se rendendo a ele. Ele viu o Brasil se submetendo a ele. Ele viu o horror que viria se aproximando. Ele riu. Ele riu alto, riu muito, riu sem parar. Ele riu de alegria, de orgulho, de satisfação. Ele riu de poder, de controle, de dominação. Ele riu de vitória, de glória, de conquista. Ele riu do horror que viria. Ele riu do horror que ele era. Fim. Dividir para conquistar é uma estratégia política e militar que consiste em ganhar o controle de um lugar por meio da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. Fonte: Wikipédia. https://pt.wiki.dividir /conquistar _abre parênteses pol porcentagem C3% ática fecha parênteses. Dividir para conquistar é uma estratégia que visa enfraquecer um adversário, dividindo-o em grupos menores e mais fracos, que podem ser mais facilmente derrotados ou manipulados. Fonte: Significados. https://www.significados.com.br/dividir conquistar